Do que você tem medo? Algumas pessoas têm medo de andar sozinho na rua, têm medo de altura, têm medo do escuro, de perder alguém querido, de morrer. Eu confesso que eu não sou uma pessoa de muitos medos, mas o medo que eu tenho muitas vezes vale por 100. Eu morro de medo de errar. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. Aliás, vocês que deveriam estar falando isso pra mim, tipo, bem-vinda, Ana Luísa, de volta ao seu canal. Depois de 3 meses, você finalmente apareceu aqui pra postar alguma coisa. Pois é. Há 3 meses eu estou em ritmo de final de período, entregando trabalhos todos os dias e me matando de tanto estudar. E aí eu tive que largar algumas coisas da minha vida para eu poder dar conta de tudo. E aí eu infelizmente larguei um pouquinho esse canal. Mas o importante é que eu estou de volta e que da última vez que eu postei vídeo aqui eu tinha 400 e poucos inscritos e agora eu tô com quase 1000, tem tipo 900 pessoas aqui e eu queria simplesmente agradecer a todo mundo que me assiste por algum motivo, porque tem 3 meses que eu não posto e vocês estão aqui firmes e fortes e vocês são muito guerreiros. Então muito obrigada, pessoas que se inscreveram neste canal nesse meio período, né? E se vocês vieram pelo Santa Zoeira ou pelo Santa Carona, comenta aqui embaixo, porque eu sei que vocês vieram por causa deles, eu não ia conseguir esse número de inscritos organicamente. Enfim, se você não conhecia esse canal e não é inscrito, por favor, se inscreva. E se você está feliz e alegre com o meu retorno, também pode deixar um joinha aqui embaixo, que eu acho que eu não vou te decepcionar hoje. Então, né? Como eu ia dizendo, esse ano eu fiz muita coisa. Tipo, eu já entrei em estágio, saí de estágio, entrei numa monitoria da faculdade, já comecei a dar catequese, parei de dar catequese, fundei um grupo de jovens, 1000 coisas eu fiz esse ano e que eu olho pra trás agora em agosto e eu penso, Jesus amado, como que eu dei conta? Mas uma das coisas que eu mais fiz esse ano, e essa eu tenho certeza de que eu fiz bastante, foi errar. E errar definitivamente é uma coisa que eu não gosto de fazer. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego e aí o seu entrevistador pergunta qual o seu maior defeito e qual a sua maior qualidade? Pois é, eu sou a pessoa que responde perfeccionismo nas duas perguntas. Porque, por um lado, buscar fazer as coisas bem, buscar fazer elas de uma forma correta e bem feita, não é algo ruim, certo? Inclusive, aspirar às coisas bem feitas, aspirar às coisas grandiosas é uma virtude chamada magnanimidade. É aquela virtude que faz você querer coisas maiores do que você, melhores do que você e que você tenha força para fazer as coisas com essa tamanha bondade, perfeição e excelência. O perfeccionismo, inclusive, é um preceito bíblico. O próprio Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 5, diz para mim e para você: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas, por outro lado, a busca pela perfeição pode se tornar um veneninho que você vai bebendo e ele vai te destruindo de dentro para fora, bem aos pouquinhos, e quando você vê, você já está todo destruído, envenenado. O perfeccionismo, ao contrário da magnanimidade, pode fazer com que essa busca pela perfeição, que deveria ser alegre, que deveria ser cheia de vida, se torne cada vez mais pesarosa. E essa jornada até ser perfeito acaba se tornando muito mais um fardo do que um caminho alegre e feliz. E isso era mais ou menos o que estava acontecendo comigo. Eu sempre fui aquela pessoa que tentava dar o melhor de si em, quase tudo. Não digo tudo porque tem coisas que realmente eu olho e falo, não quero. Mas eu sempre era a pessoa que tentava ser melhor, que tentava dar o meu melhor. Isso desde pequenininha, seja na escola, seja no cursinho de inglês, seja no coral, seja no grupinho de amigos. Eu sempre tentava ser a melhor, tirando boas notas, sabendo mais e dando realmente o meu melhor que eu poderia ser naquele ambiente, naquele lugar que eu tava, com aquelas pessoas que eu tava. Mas uma coisa que ultimamente estava me acontecendo bastante era o tal do fracasso. Não importava o quanto eu tentasse, o quanto eu me dedicasse, parecia que aquele gostinho, aquela recompensa pela busca pela perfeição nunca chegava. E eu não tô falando só
daquele elogio, é tipo, Ana Luísa, você fez aquilo muito bem feito. Não, eu tô falando daquela sensação de dever cumprido, daquela satisfação mesmo de você ter feito uma coisa bem feita e você saber que você fez bem feito. Nada disso vinha pra mim. Parecia que as coisas que eu tava fazendo não eram boas. E muito dessa sensação de não estar fazendo a coisa certa, de não estar fazendo a coisa boa, de mesmo me lascando para me dar o meu melhor, parecia que eu não estava dando o meu melhor, vinha muito de uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu acredito que você também tenha dentro de você, que se chama egoísmo. A pessoa que é egoísta, ela só se lasca na vida. Eu tava tentando fazer coisas boas, não para os outros. Eu não estava tentando ser melhor para os outros. Eu estava tentando ser melhor do que os outros. E o que aconteceu? Eu me lasquei. Num desses meus muitos projetos da vida, eu achava que eu tava abafando, que eu tava fazendo melhor, que eu tava fazendo uma coisa topíssima, que todo mundo tava gostando, negócio espetacular, algo que ainda era vontade de Deus. E olha só o que aconteceu comigo. Eu fui lá do topo que eu achei que eu tava pro fundo do poço aonde eu estava realmente. O tombo, minha gente, foi muito grande e eu confesso que depois desse tombo eu fiquei algumas boas noites sem dormir direito, pensando nas consequências desse erro que eu cometi, achando que eu tava acertando. E por uns 2 meses eu senti muito o peso das consequências desse meu erro. Antigamente, quando acontecia uma coisa dessas comigo, eu era menos dura comigo mesma. Eu olhava para a situação e falava, realmente as pessoas cometem erros, podem existir pessoas melhores que você, Ana Luísa, e você que se lasque, né? Você que aceite isso e bola para frente. E eu continuava a minha vida. Mas com esse acontecimento, aconteceu algo muito diferente, porque a consequência desse meu erro foi tão grande que eu não queria repetir isso de novo, porque seria muito danoso para algumas pessoas se eu errasse mais uma vez. Eu fiquei totalmente paralisada e principalmente porque eu não sabia o que tinha me levado a cometer esse erro. Eu fazia aquela retrospectiva de saber em que ponto da conta de matemática eu errei o sinal e eu não conseguia achar. E isso me traumatizou bastante. Eu tive que voltar tanto na minha linha do tempo que o meu raciocínio passou a ser o seguinte: se eu não entrar em campo, eu não erro. E se eu não errar, eu não perco o jogo. Eu tava preferindo muito mais ficar na minha zona de conforto do que me arriscar mais uma vez. Porque se eu me arriscasse, a consequência poderia ser muito pior do que a anterior. E além disso, para eu entrar em campo de novo, eu ia ter que expor a minha incapacidade mais uma vez. Eu ia ser novamente tremendamente humilhada e passar mais vergonha. E o pior, eu poderia perder o jogo tudo de novo e fazer com que outras pessoas também perdessem esse jogo por minha culpa. Eu não sei se vocês já sentiram isso, se vocês já tiveram essa sensação, mas é terrível. Ser dominado pelo medo é uma coisa terrível. O meu medo de fracassar, de não cumprir os meus deveres, estava me impedindo de agir. A lógica desse meu mecanismo de defesa que eu criei para evitar o trauma era horrorosa. Eu tinha medo, por exemplo, de não ter tempo de finalizar um trabalho da faculdade. E o medo de não ter tempo fazia com que, em vez de eu trabalhar, né, e fazer o meu trabalho, eu ficava pensando só no trabalho e eu não fazia ele. Eu tinha medo também, por exemplo, de não conseguir estar suficientemente descansada para o dia seguinte, para eu voltar para a faculdade e para o meu trabalho. E o que eu fazia com esse medo? O medo fazia com que eu ficasse pensando em não conseguir o tempo todo, e aí, em vez de eu descansar de fato, eu ficava cada vez mais cansada. Perfeccionismo. As coisas grandes e boas que eu poderia estar fazendo, eu não as fiz porque eu estava com medo. E aí vocês me perguntam como que você conseguiu finalmente, Ana Luísa, sair desse ciclo de se sentir incapaz, de ter medo de errar, de fracassar e não sei o quê, porque acabou. Graças a Deus acabou. E eu vou te dizer como que acabou. Eu estava sentada numa sala de cinema assistindo ao filme do ano, Top Gun Maverick. E logo depois de eu ver várias cenas maravilhosas de pessoas em aviões da Marinha Americana fazendo altas manobras e filmagens muito loucas, e homens suados jogando futebol na praia e outras coisas também que tem nesse filme, que eu não vou contar da história, porque vocês têm que ver esse filme, ele é maravilhoso, mas teve uma hora que o Tom Cruise, ele simplesmente olhou no fundo dos meus olhos, entendeu? Virou pra mim e falou: não pensa, faz. E aí a ficha caiu. Algumas semanas depois desse filme, a minha terapeuta disse exatamente a mesma coisa pra mim, pra acabar com a minha ansiedade, e eu pensei, cara, isso aí
E isso aí é sinal de Deus. Isso aí é sinal divino. E eu segui o que a minha terapeuta e o Tom Cruise estavam falando pra mim. Eu comecei a simplesmente parar de pensar. Para de pensar e faz. Esse é o segredo da vida. Antes, eu não rezava o terço porque eu tinha medo de que essa oração um pouco mais longa ia atrapalhar o meu dia e que eu, pensando no trabalho que eu tinha que fazer, eu não ia conseguir meditar os mistérios que eu tinha que meditar. E aí, eu parei de pensar nisso. Apenas peguei o meu tercinho, comecei a rezar e tudo foi fluindo. Comecei a rezar o tercinho todos os dias. No começo eu pensava só em trabalho. Mas depois eu conseguia meditar os mistérios. E aí eu conseguia esvaziar bastante a minha cabeça com essa meditação. Outra coisa que também tinha muito medo pra mim, era visitar o Santíssimo. Eu tinha medo que os 15 minutinhos que eu poderia passar no Santíssimo, eu não conseguisse fazer as coisas que eu tinha que fazer depois, porque ia me atrapalhar. E aí eu parei de pensar nisso, apenas saltei um ponto antes, fui na igreja, fiquei não 15 minutos, mas 1h30 no Santíssimo, conversando com ele. E aí deu simplesmente tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer. Antes também eu não conseguia relaxar pensando nas coisas que eu tinha que dar conta. E aí eu decidi ir ver o filme do Tom Cruise e tava tudo resolvido. Eu voltei pro jogo, eu voltei a jogar. Eu tenho plena consciência de que eu sou um ser humano miserável, de que as coisas que eu faço, elas merecem mais pedrada e vaia do que aplausos e flores. Mas ainda assim, e graças ao meu retorno à minha vida de oração, eu reconheço que tem um Deus na minha vida que me ama, que tem misericórdia de mim, que tem compaixão de mim e que tá sempre com o braço estendido pra mim, pra consertar os erros que eu cometo. É aquele pai que pega a criança no colo e fala: "Vem, meu filho, minha filha, papai conserta pra você. Não tem problema você errar, tá? Só tenta não errar de novo, mas dessa vez o papai conserta." O fracasso, gente, é a única certeza que o ser humano tem na vida. É a lei de Murphy. Se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Mas apesar de eu ser uma completa fracassada e de eu fazer tudo errado, uma pessoa não faz. Eu tenho um pai que é vitorioso e se eu quiser ganhar esse jogo, eu tenho que apelar pra ele. Eu tenho que pedir ajuda dele. Eu tenho que jogar com ele. E mais do que tudo isso, me abandonar na vitória que eu sei que ele é. Eu tenho sempre que pedir a graça do Espírito Santo, aquele que torna a gente perfeito, aquele que nos santifica, que nos faz semelhantes ao Pai. Eu peço sempre a graça do Espírito Santo para que me dê coragem para voltar pro jogo, para que me dê fortaleza para eu aguentar todos os tapas, todos os trancos que vai acontecer no meio do campo. É só com Deus, é só com o Espírito Santo que eu deixo de ser uma fracassada e que eu reconheço que existem coisas que são muito maiores do que o meu medo. Agora, sobre fracasso, São José Maria Escrivá diz em Um Ponto de Caminho, que é um livro que eu tenho lido e que eu tenho gostado bastante, e ele diz o seguinte: "Fracassaste? Tu estás bem convencido. Não podes fracassar. Não fracassaste, adquiriste experiência. Pra frente. Pro cristão que confia em Deus, o fracasso não existe. Só existe a vitória. E a única coisa que a gente tem que deixar de lado, que a gente tem que parar de fazer, é deixar que o medo de errar impeça que a gente jogue, impeça que a gente lute e alcance essa perfeição que a gente tanto deseja." Bom, meus chuchus, por hoje é isso. Eu vou deixar vocês com essa reflexão e eu prometo que este canal está de volta, tá bom? Nem que seja com vídeos quinzenais, mas ele está de volta e por causa do retorno eu tô querendo trazer coisas novas aqui pro canal. Então se vocês tiverem alguma sugestão, pode sempre deixar aqui nos comentários, porque eu sempre tô lendo os comentários de vocês e eu respondo sempre quando pode, quando eu consigo. No mais, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece também de deixar o joinha, de se inscrever se você não é inscrito, de ativar o sininho para as notificações, para você saber quando que a Ana Luísa retorna ao canal dela sempre, né? E no mais, acho que é isso, né? Um beijo, meus chuchus, e até a próxima!